O herói desta história é um mestre na arte do disfarce. Para algumas pessoas, ele apareceu em forma de cunha. Para outras, como um cone. Mas independentemente da forma que ele assumiu, ele tem sido sempre o número 1. A história dele é a nossa história. É uma história de luta, de conhecimento, da origem dos números. Nós veremos como o 1 ajudou a construir as primeiras cidades, como ele ajudou a erguer impérios e como inspirou algumas das mentes mais brilhantes da história. Veremos também o papel dele no funcionamento do dinheiro. Obrigado. E finalmente veremos como o 1 se juntou ao 0 para dominar o mundo em que vivemos hoje. O mundo digital que funciona com uns e zeros. Estas palavras que estou dizendo agora foram escritas em um computador usando um código de uns e zeros. Até a minha imagem, nesta TV digital, foi enviada na forma de uma sequência de uns e zeros. Então, como estes dois dígitos conseguiram dominar o nosso mundo? Nem sempre foi assim. Na verdade, o fato é que ao longo de quase toda a nossa história, o 0 simplesmente não existiu. É o 1 que realmente conta. A história do número 1. Então, de onde veio o 1? Sua história começa no início dos tempos. 3.042.659.000 anos desde o dia em que o primeiro 1 primitivo rastejou de dentro da sopa primordial para a terra firme. Não foi bem assim. Estou brincando. O fato é que as origens do 1 são repletas de mistério. É um mistério que só nossos mais remotos ancestrais poderiam responder. Caverna pré-histórica. Em algum momento, um deles deve ter sido o primeiro ser humano a usar o 1 efetivamente para contar. Mas quando? Desde que o homem conseguiu fazer marcas em ossos, ele tem feito marcas em ossos. Mas e o indivíduo que fez marcas como estas 150.000 anos atrás? Será possível que ele estivesse contando? Poderiam estas marcas representar uma sequência de uns? Os especialistas dizem que, com base nas evidências científicas e arqueológicas, não fazem a menor ideia. Atualmente, o que eles têm certeza é que o 1 é bem mais jovem do que nós. Não foi até bem recentemente, meros 20.000 anos atrás, que tivemos a primeira evidência realmente sólida de que o 1 existia e que alguém o estava usando para contar. O nascimento do número 1. Obviamente, ele não tinha essa aparência quando nasceu. Naquele tempo, o 1 era apenas um risco em um osso. Este osso, conhecido como o osso de Ishango, foi encontrado recentemente no Congo. E veja, observe estes riscos. Sabemos que cada risco representa o 1. Como podemos ter tanta certeza? Bem, alguém devia estar contando, porque tem 60 riscos ao longo deste lado do osso e mais 60 ao longo deste outro lado. E na parte de trás estão em grupos de quantidades iguais. E não se pode fazer isso sem contar. O osso de Ishango pode ter sido um marco decisivo para a humanidade. Zoologistas dizem que outros mamíferos têm a capacidade de contar até 3 ou 4, mas não além disso. Transformando o 1 em um risco,
Nossos antepassados mais distantes podiam contar até 4, 5, 6, se fossem espertos. De fato, eles podiam contar qualquer quantidade de uns que quisessem. Foi isso que nos deu vantagem sobre os leões e os tigres. Daí em diante, contar não tinha limites. O 1 estava se tornando um menino crescido. Abaixa essa música. Obrigado. Nesta época, os seres humanos estavam progredindo. E isto mudaria a história do 1 para sempre. Eles deixaram de morar em cavernas e começaram a construir suas residências, as casas. O próximo grande evento na vida do 1 aconteceria na antiga civilização da Suméria. Aqui no Oriente Médio, em torno de 4... Bom, aí está. Oriente Médio, 4000 a.C. Nesta época, o povo da Suméria decidiu dar ao 1 sua independência. Os sumérios pararam de riscá-lo em ossos e o tornaram livre, representando-o na forma de um objeto simbólico, um cone. O 1 torna-se civilizado. Esta transformação mudou não só a vida do 1, mas também o curso da história. A invenção desse objeto simbólico permitiu aos sumérios fazer algo que ninguém havia feito antes. Adicionando riscos a um galho ou a um osso, só era possível somar, mas com os objetos era possível subtrair. Então, se tivermos 6 galinhas e comermos 5 delas, vejam o que vai dar. Indigestão. Não, você inventou a aritmética. Foi o maior progresso na vida do 1 até agora. Mas por que aconteceu aqui? Para descobrir, iremos até onde isto não aconteceu. Conheçam os Walpiri do interior da Austrália. Este povo vinha tocando suas vidas por aqui há uns 30 mil anos, até um antropólogo chegar e perceber que eles não usavam números. As pessoas se interessam muito pelos Walpiri, porque no nosso idioma não usamos números. Temos uma palavra para 1, mas é só. Até recentemente, os Walpiri conseguiam viver sem usar números. Como foi que conseguiram este feito? As coisas que vocês fazem no seu mundo aqui são feitas de outra forma. Veja o velho Japal Jarri. Ele cresceu sem conhecer qualquer número. Olá, Japal Jarri. Quantas vezes já se casou? Uma. Quantos netos você tem? Muitos. Japal Jarri diz o nome de seus netos. O que ele não diz é 4, pois não faz parte do seu vocabulário. Muitos. Gerações passadas dos Walpiri não falam em horas exatas do dia, só da posição do sol. Eles nem lidam com distâncias, porque suas terras não são mapeadas com números, mas com músicas contendo todas as informações que precisam. Estas músicas tradicionais, profundamente enraizadas na cultura deles, são fonte de grande orgulho nacional. O fato é que, na vida tradicional dos Walpiri, eles realmente não precisam de um sistema numérico, muito menos de aritmética. Então, por que, no outro lado do mundo, há 6.000 anos, o povo da Suméria sentiu a necessidade de transformar o 1 em um objeto e inventar a matemática? O que tinha de tão diferente na vida no Oriente Médio? Por que as pessoas aqui eram tão afoitas em aprender a matemática? Talvez fosse pela enorme quantidade de pessoas vivendo no mesmo lugar.
Ao contrário dos Walpiri, os sumérios viviam em cidades, e estas precisam de organização. Grãos tinham que ser armazenados e distribuídos, e calcular quanto cada pessoa deveria receber exigia aritmética. Por isso, os sumérios transformaram o em um objeto cônico. Este objeto tornava possível a aritmética necessária para avaliar a riqueza, calcular lucro e prejuízos e, talvez o mais importante, cobrar impostos. Sim, podemos culpar a vida urbana pela invenção da matemática. A habilidade com a aritmética não era a única coisa de que os sumérios precisavam. Eles também precisavam manter um registro permanente de seus cálculos. Mas espere aí, a escrita ainda não tinha sido inventada. Os números, aparentemente, foram a primeira escrita no mundo. Aconteceu da seguinte maneira. Um número específico de cones era colocado em um envelope de argila e este era lacrado. Mas após lacrar o envelope, como lembraria quantos cones ele continha? Um pequeno problema, é verdade. Mas espere um pouco. Eles pegaram outro cone e fizeram um número de marcas na parte externa do envelope, equivalente ao número de cones que havia no interior. Então, um sujeito esperto concluiu que, a princípio, não precisaria dos envelopes, e pensando bem, nem dos cones. Poderia apenas fazer as marcas em um tablete de argila e pronto. Teria um registro dos números. O conceito da escrita havia nascido. Os matemáticos sumérios agora eram capazes de manter registros permanentes de seus cálculos, e estes podiam se tornar mais complexos do que nunca. Poucas pessoas eram iniciadas nos mistérios dos números e eram treinadas desde a infância. Elas se tornaram uma elite poderosa e muito bem paga, que até hoje nós valorizamos. Isso mesmo, o grande presente dos sumérios para o mundo foi o contador. O número 1 agora era disciplinado e organizado como nunca. Tornou-se uma ferramenta poderosa, que poderia ser usada para construir impérios. Que foi precisamente o que aconteceu com o 1 na próxima encarnação. O número 1 se torna uma medida. Egito, 3.000 anos antes de Cristo. Nas mãos dos sumérios, o 1 havia se tornado parte de um sistema complexo de contagem. Os egípcios iriam estender seus talentos ainda mais. Além de andar bem devagar, não sorrir e manter-se em formação, os egípcios adoravam coisas grandes. Grandes edificações, grandes estátuas, grandes exércitos. Eles também elaboraram números realmente grandes. E o modo como eles escreviam esses números reflete de forma fascinante a hierarquia na sociedade egípcia. Primeiro vêm os números da escravidão, do dia a dia. O número 1 era representado por uma linha simples. O 10 era uma corda. O 100 era uma corda em espiral. Todos humildes números dos trabalhadores. Mas aí vêm os números para os aristocratas. Números para impressionar. O 1000 é uma lótus, símbolo do prazer. O 10.000, um dedo indicador. E então o número para faraós. Um número que os sumérios nunca nem sonharam. 1 milhão. O tipo de número que só os faraós precisariam para contar seus prisioneiros. Foi o primeiro milhão da história. E o símbolo que usaram foi um prisioneiro suplicando por perdão. Ou era o contador suplicando para que seja liberado da contagem de mais prisioneiros. De qualquer forma, o número 1 nunca esteve tão ocupado. Mas o 1 tinha outra missão dada pelos egípcios, talvez a mais importante de todas. Eles precisavam do número 1 para ajudar nos canteiros de obras.
Os antigos egípcios eram construtores entusiastas, com um olhar bem afinado para a beleza. Mas não se podia criar lindas edificações sem medir com precisão. E não se pode medir com precisão a menos que se saiba a sua unidade de medida, ou seja, o que quer dizer quando se refere a um. Para resolver este problema, os egípcios fariam uma coisa que ninguém tinha feito antes. Eles definiram a sua própria versão do número 1. Eles se basearam na medida do braço de um homem do cotovelo até as pontas dos dedos, mais a largura da palma da sua mão. O 1 agora era conhecido como cúbito, a medida de tudo. A incontestável régua. Estes uns oficiais eram tão importantes que ficavam guardados com muito cuidado nos templos. A partir deles, cópias foram feitas e distribuídas para que por todo o império, qualquer que fosse o projeto de construção, todos saberiam o significado de um. E com este simples bastão de medição, os egípcios foram capazes de completar seus vastos projetos de construção com precisão impressionante. Se o 1 não tivesse se tornado o cúbito, algumas das maravilhas do mundo poderiam ter sido um pouco menos maravilhosas. Era para acontecer isso? Transformando o 1 da contagem para a medição, os antigos egípcios não tinham apenas criado um mundo inteiramente novo de roupas e tapetes sob medida. Eles tinham feito do 1 a medida de todas as coisas. O 1 tinha se tornado a régua. Mas seu destino era ainda mais especial. O 1 estava prestes a se tornar a essência do universo. O número 1 se torna um deus grego. Tudo começou há 2.500 anos na Grécia Antiga, ou Grécia Moderna, como era então, por causa de um sujeito de nome Pitágoras. Pitágoras? Ele não tinha uma teoria? O quadrado da hipotenusa no triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados dos catetos. A soma dos quadrados dos catetos. Isso mesmo, o teorema de Pitágoras. Um pouco chato, eu nunca entendi bem. Eu acho que Pitágoras foi um cara bem interessante. Ah, é? Ele tinha uma escola onde seus pupilos tinham que deixar seus bens materiais, só comer vegetais e jurar nunca tocar em feijões. Mas por que não? Ele acreditava que quando você solta gases, sua alma escapa. É incrível o que se aprende nas escolas hoje. Grécia, 520 anos antes de Cristo. É verdade que Pitágoras era um pouco esquisito. Ele estudou no Egito, no Oriente Médio, e no seu retorno à casa montou sua escola vegetariana de matemática. Aqui ele se dedicou à exploração das maravilhas e mistérios contidos nos números. Pitágoras foi o primeiro homem a ter a ideia de números ímpares e pares, e lhes deu sexos. O 1 era macho, o 2 fêmea e assim por diante. Ele também gostava dos números inteiros, coleções de uns. Ele percebeu que alguns números inteiros tinham formatos agradáveis. O 3 faz um triângulo, o 4 um quadrado. 1 mais 2 mais 3 mais 4 criavam o 10, que formavam um triângulo mágico. Pitágoras também estava convencido de que o 1, eventualmente, ajudaria a explicar uma das questões filosóficas fundamentais da época. Os filósofos gregos sempre tentaram descobrir do que são feitas todas as coisas. Um filósofo disse que tudo era feito de fogo, outro de ar, outro de água. Pitágoras dizia que tudo era feito de números, inclusive a música. Para descobrir o que Pitágoras quis dizer, eu vim ao Centro de Jardins de Waterbury, em Oxfordshire. Ah, muito obrigado. Tudo que eu preciso agora é de um matemático. Ah, eu sou um matemático. Mas que sorte! Mas se quer conhecer Pitágoras, música e matemática, vamos precisar de vasos de tamanhos diferentes. Ah, olha só. Perfeito. Pitágoras queria entender por que certas combinações de notas soavam tão lindas e harmoniosas.
Se tocarmos um vaso, temos uma nota. Mas se combinarmos com a nota deste vaso, é uma combinação ruim. Vamos ouvi-la juntas. Isso não funciona muito bem. Mas se eu tocar este vaso aqui, essa é uma linda combinação. Vamos ouvi-la juntos. Mas por que é uma combinação tão bela? E a resposta é matemática. A relação entre os pesos desses vasos é uma perfeita proporção de 1:2. E é esta combinação de números inteiros que faz este som agradável, diferente do primeiro vaso. Esta seria uma proporção de 1:1.264, que não é um número inteiro e que está causando um péssimo som. Então Pitágoras dizia que a harmonia é a combinação de números inteiros. Isso mesmo. Números que são coleções de uns. Pitágoras percebeu que os números inteiros eram o verdadeiro motivo para sons tão bonitos. E isso o empolgou tanto que ele concluiu que a matemática realmente era a base de tudo e que explicaria a harmonia musical, o cosmo, e por isso criou a frase "a música das esferas". Podemos? Não vejo por que não. Se a beleza da música dependia dos números inteiros, então tudo dependeria, concluiu Pitágoras. E como os números inteiros são coleções de uns, o 1 deve ser a matéria-prima da qual o universo é feito. O número 1 nunca foi tão admirado. Mas, no fim das contas, Pitágoras e todo o seu sistema de crenças foi condenado. E, ironicamente, o triângulo que o tornou famoso causaria a sua ruína. Se o 1 estava no centro de tudo, deveria estar no centro de todo o triângulo, mesmo do triângulo retângulo com 2 lados iguais. A questão é que não estava. Pitágoras tentou fazer os 3 lados com um número exato de unidades, mas simplesmente não podia ser feito. Quando um de seus discípulos tentou mostrar isso, os outros o afogaram. Todo o sistema de crenças de Pitágoras de que o mundo era feito de unidades era uma mentira. Pobre velho Pitágoras, derrotado pela sua forma geométrica favorita. O 1 estava prestes a ingressar em uma nova carreira. Só que antes teria de se tornar um pouco menos real. Como todos antes dele, Pitágoras não pensava em números sem que representassem algo real. O 1 não era 1 se não representasse uma cadeira, ou um passo, ou um apresentador de TV. Mas os matemáticos que sucederam Pitágoras se livraram dessas restrições. Arquimedes hoje em dia é famoso por ter sido o primeiro exibicionista, mas na verdade foi o maior matemático da antiguidade. Eureka! Eureka! Arquimedes adorava fazer jogos com números. Ele levou a matemática para um mundo inimaginável, porque nesses jogos ele deixava os números realizarem coisas impossíveis, como calcular quantos grãos de areia seriam necessários para encher o universo. E ainda que estes jogos matemáticos pareçam loucos, às vezes chegavam a resultados construtivos a ponto de nos beneficiarmos até hoje. Por exemplo, ele estava obcecado com o que aconteceria se pegasse uma esfera e transformasse em um cilindro. Qual seria a diferença entre as áreas? Eu, pessoalmente, não dou a mínima. Mas para Arquimedes, foi o momento de maior orgulho de sua vida quando finalmente conseguiu desenvolver a fórmula. E por mais que fosse um ato louvável de puro desafio matemático, no final das contas, acabou provando ser incrivelmente útil. Pois, graças a Arquimedes, mais tarde, cartógrafos a partir do globo fizeram um mapa plano. O 1 não era mais a essência do universo.
mas estava ajudando a criar uma era de ouro da matemática teórica. Mas uma nova força estava conquistando o mundo, e o 1 estava prestes a ser dominado por um povo com obsessões bem diferentes. Arquimedes viveu em Siracusa, e quando os romanos invadiram em 212 a.C., ele estava no meio de um cálculo extremamente cativante. A verdade é que ele estava tão envolvido no seu trabalho que só conseguiu dizer: "Eu lhes peço, por favor, não interrompam isto." Talvez uma atitude não muito sábia. Era o fim da matemática teórica no mundo clássico. Os romanos não estavam interessados em abstrações fantasiosas, como calcular o peso de todas as cabras que já existiram. Eles estavam interessados em poder. Gostando ou não, o número 1 agora era um servo de Roma. Ele teve que deixar o mundo confuso da matemática abstrata para trás e seguir com pensamentos mais práticos. O número 1 se alista no exército. Ele se tornou a espinha dorsal do Império Romano, enquanto os romanos o usavam para estabelecer uma rígida organização numérica ao seu exército. Eram 10 homens em uma divisão e 10 divisões, 100 homens, chamados de uma centúria. 2 centúrias eram chamadas de manípulas, que significa literalmente uma mão cheia, o que imagino devia representar 200 soldados romanos. Até castigos eram tratados com princípios numéricos. Se uma legião sofresse uma humilhante derrota, a legião inteira seria dizimada. Palavra do latim para denominar grupo de 10, décimos. Indiferente à culpa individual, um soldado em cada 10 era morto. O grande objetivo do mundo romano era manter as coisas em movimento. A matemática teórica não era para eles. Isso não me surpreende. Os algarismos romanos não facilitam em nada. Olhe para eles. Eles são apenas uma variação dos velhos riscos em ossos, com mais sofisticação, quando os números são maiores. V para o 5, X para o 10, C para o 100, até o símbolo deles para o 1.000.000. Mas ainda é apenas um simples sistema de contagem. Bom para inscrições em tumbas, mas não o suficiente para lidar com as complicações da matemática teórica. Tente você escrever 1 bilhão dessa forma. Em algarismos modernos, eu levo uns 8 segundos. Eu tentei. Em algarismos romanos, levaria mais ou menos 16 minutos. Não surpreende saber que os algarismos romanos não eram usados nem em cálculos. Os cálculos tinham que ser feitos em uma tábua de contagem, uma das primeiras versões do ábaco. Os algarismos em si eram usados somente para registrar os resultados. Talvez não seja coincidência que, ao contrário dos gregos, nos dias de hoje, não haja nenhum único célebre matemático romano. Europa.